Alô, pessoal. Pessoal, é o seguinte, eu venho com a resolução das atividades que eu mandei para vocês essa semana agora, que passou, certo? E vocês mandaram para mim na quarta-feira da semana passada, tá ok? Então eu tô vindo com a resolução dessas três questões que eu mandei para vocês. Teve algumas pessoas que fizeram, outras que não entenderam e outras que fizeram e que ficou pela metade, certo? Então eu estou vindo com o vídeo para responder as questões para vocês, que é referente à equação Torricelli, que é o assunto que a gente tinha estudado, certo? Então são três questões. Então a gente começava com a questão 2. Então na questão 2 ele falava o seguinte: um móvel parte do repouso e com aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Determine a variação do espaço do móvel enquanto sua velocidade variava. Então ele está aqui querendo que você determine a variação de espaço. A gente já sabe que a equação Torricelli é dada por essa fórmula aqui, onde eu tenho v ao quadrado, que é velocidade final, é igual a VO ao quadrado, que é velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação de espaço, certo? Então, ele está querendo isso daqui, ele quer que você determine a variação de espaço com esses dados que ele deu aqui. Então, bora analisar. Ele fala que o móvel parte do repouso. Então, se ele parte do repouso, vê se você concorda comigo que a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque o móvel está parado, então ele não tem velocidade. A velocidade dele é zero. E com a aceleração constante de 5 metros por segundo, a aceleração ele me dá, então ele diz que é 5 metros por segundo ao quadrado. Eu já coloco aqui que A é igual a 5 metros por segundo ao quadrado, que isso é a aceleração. E atinge a velocidade de 20 metros por segundo. Essa velocidade de 20 metros por segundo é a velocidade final, e a velocidade final é dada pelo V. Então eu venho aqui e coloco 20 metros por segundo. Determine a variação de espaço do móvel enquanto sua velocidade variável. Ele quer que você determine ΔS, que é a variação de espaço, certo? Então, pegando a fórmula, que eu já sei que a fórmula é essa daqui, eu vou pegar esses valores e vou substituir na fórmula e vou encontrar o que ele quer. Então, bora ver se dá certo. Quem é a velocidade final? Velocidade final é 20. Aí eu chego aqui e coloco 20 ao quadrado, né, ao quadrado, igual. Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 0 ao quadrado, mais 2 da fórmula, vezes. Quem é a aceleração? 5 vezes. Quem é o ΔS? ΔS é o que ele está querendo, que é a variação de espaço, certo? Resolvendo, 20 ao quadrado é 20 vezes 20. Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada. 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4. Passa o tracinho e soma, 0, 0, 4. Deu quanto? 20 ao quadrado? 400. Que é igual, 0 ao quadrado é 0. Mais 2 vezes 5, 10. Vezes ΔS. Então vai dar 10 ΔS, certo? Resolvendo isso daqui, eu vou transferir esse valorzinho com o ΔS para o primeiro termo e esse também vou transferir para o segundo termo. Primeiro termo, pessoal, é tudo que vem antes do sinal de igual. Ó. Eu tenho aqui esse número aqui, eu tenho um sinal de igual. Então, tudo que está aqui é primeiro termo. Tudo que vem depois do sinal de igual é segundo termo. Então, trazendo esse termo para cá, quando eu colocar ele para o lado de cá, ele troca o sinal. Aqui ele não está mais 10 ΔS, ele vai ficar menos 10 ΔS. Sinal de igual. Zero está aqui, continua. E esse 400 eu vou passar para o lado de lá. Vê que ele aqui está mais. Quando ele passar para o lado de lá, ele vai ficar menos 400. Menos 10 ΔS é igual. 0 menos 400, menos 400. Esse primeiro termo não pode ficar negativo. Então eu já expliquei algumas vezes que esse termo aqui não pode ficar negativo. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por menos 1. Joguinho de sinal, ó. Menos com menos na multiplicação dá mais. 10 ΔS vezes 1
é 10 ΔS, igual. Resolvendo isso, ó, menos com menos dá mais. 400 vezes 1, 400. ΔS, que eu estou procurando, é igual a 400 e o 10 vai passar para o lado de cá. Ele está multiplicando o ΔS. Quando ele passar para o lado de cá, ele passa dividindo. Então vai ser 400 dividido por 10. Isso implica dizer que o ΔS que eu estou atrás vai ser igual a quanto? Posso eliminar esse zero com esse zero. 40 dividido por 1 é igual a 40. 40 o quê? Metros. Então, a resposta dessa questão 2, que ele queria que você determinasse a variação de espaço do móvel enquanto sua velocidade variava, é 40 metros. A variação aqui do espaço é 40 metros. Isso é a resposta da questão 2. Bora para a questão 3. Questão 3, ele trazia o seguinte: a velocidade escalada em um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo, sabendo-se que durante esse tempo o trem percorre a distância de 100 metros. Qual o módulo de sua desaceleração? Então veja só, bora analisar primeiro, certo? Eu já sei que a fórmula de Torricelli é essa daqui. É V ao quadrado, que é velocidade final ao quadrado, que é igual a VO ao quadrado, que é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, que A é a aceleração, vezes ΔS, que é a variação de espaço. Certo? Sabendo disso, eu já coloquei alguns itens aqui que a gente vai ler novamente aqui e trazer para cá. Então, bora lá. Ele fala que a velocidade escalada de um trem se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Vê se você concorda comigo que esse 12 metros por segundo é a velocidade inicial. E esse 6 metros por segundo é a velocidade final. Veja que ele diz que a velocidade se reduz uniformemente de 12 metros por segundo para 6 metros por segundo. Então, a velocidade inicial, que é o VO, é 12 metros por segundo. Eu coloco aqui. E a velocidade final, que é onde se reduz a velocidade final, é 6 metros por segundo. Já encontrei VO e o Vzinho, certo? Sabendo-se que durante esse tempo o trem percorre a distância de 100 metros. Esses 100 metros aqui, pessoal, é a variação de espaço. Então, essa variação de espaço é igual a 100 metros. Eu coloco aqui. Aí ele quer saber qual o módulo, eu coloquei aqui o módulo, ó, qual o módulo de sua desaceleração. Ele quer saber o módulo da aceleração, tá ok? Então, é o que a gente vai procurar. Então, pegando esses valores agora e colocando aqui, tem como a gente fazer. Então, bora lá para a gente fazer. Então, quem é velocidade final? Velocidade final é 6. Então, 6 ao quadrado igual. Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é 12 ao quadrado mais 2 vezes A, que ele está querendo, vezes 100, que é a variação de espaço. 6 ao quadrado é a mesma coisa de 6 vezes 6. 6 vezes 6 é igual a 36. Igual. 12 ao quadrado é a mesma coisa de 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Certo? 12 vezes 12, 144. Coloca aqui, 144. Mais 2 vezes A vezes 100. Então, 2 vezes A é 2A. E 2A vezes 100 é 200A. 2 vezes 100, 200 e repete o A, certo? Vou trazer esse 200A para o primeiro termo. Veja que ele está mais. Quando ele passar para cá, para o primeiro termo, ele vai trocar o sinal. Se aqui está mais, vai virar menos. Ó. Menos 200A igual. 144 já está no primeiro termo. Já está no segundo termo. Continua no segundo termo. E o 36 eu vou passar para o segundo termo. Ele está no primeiro, vai para o segundo. Veja que ele está com o sinalzinho de mais. Quando ele passar para cá, ele vira menos. Menos 36. Certo? Resolvendo, menos 200A igual 144. Vou fazer aqui, ó. 144
menos 36. 6 para chegar em 14 dá 8. A1. 3 em 1, 4. Para chegar em 4, nada. E o 1 aqui eu baixo, certo? Então, 144 menos 36 vai dar 108, certo? Com o sinalzinho positivo. Por quê? Porque aqui eu tenho uma subtração de sinais diferentes. Aqui é mais e aqui é menos. Quando eu tenho uma subtração com sinais diferentes, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Aí presta atenção, eu já falei que esse primeiro termo aqui não pode ficar com o sinal negativo. Então, se ele não pode, o que é que faz, professor? Multiplica por menos 1. Fazendo a multiplicação, menos com menos na multiplicação dá mais. 200A vezes 1 dá 200A, igual. A mesma coisa com esse, ó. Menos com mais agora na multiplicação é menos. 1 vezes 108 é 108. Eu quero encontrar o A, que é a aceleração. Então, A sozinho é igual a menos 108 e o 200 vai passar para cá. Quando o 200 passar para o segundo termo, ele passa dividindo. Por quê, professor? Porque ele está multiplicando o A. Quando ele passar para cá, ele passa dividindo. Então, eu vou ficar agora com menos 108 dividido por 200. Bora fazer a continha, ó. 108 dividido por 200. Eu posso dividir 108 por 200? Não. Bota 0 aqui, certo? 0 aqui e 0 aqui. Para continuar, vírgula. Tá ok? Aí vai ficar 1080 por 200. 1080 por 200, vamos colocar 5. 5 vezes nada é nada. Para nada, nada. 5 vezes nada é nada. Para 8 é 8. 5 vezes 2 é 10. Para chegar em 10, nada. Para continuar, 80 por 200 não pode. Vou aumentar um zero aqui. 800 por 200 vai ser 4. 4 vezes nada é nada. Para chegar em nada, nada. 4 vezes nada é nada. Para chegar em nada, nada. 4 vezes 2 é 8. Para chegar em 8, nada. Então aqui, a minha aceleração deu 0,54, 108 dividido por 200. Só que eu tenho que ter o cuidado aqui de colocar o sinal, porque na divisão aqui, ó, menos com mais dá menos. Então, a aceleração que eu estou procurando é igual a menos 0,54 metros por segundo ao quadrado. Mas você tem que ter cuidado com o seguinte, ó. Lá na questão, ele pergunta qual o módulo de sua desaceleração. Eu coloquei aqui, ó, o módulo. O módulo eu já sei que é um número dentro desses quadradinhos aqui, é chamado de módulo. Então, aqui, pessoal, veja só como é que vai ficar. A aceleração é igual. O módulo de menos 0,54, o módulo disso aqui, é igual a 0,54. Por quê? O módulo, quando a gente está estudando lá no 7º ano, o módulo de qualquer número, ou positivo ou negativo, é ele mesmo, entendeu? Então a aceleração vai ser igual a 0,54 metros por segundo ao quadrado. Isso é a resposta da questão, da questão número 3. Tá ok? A gente agora vai para a questão número 4, que era só 3 questões. Então, a questão número 4, ele falava o seguinte: uma composição do metrô parte de uma estação onde estava em repouso. Presta atenção, estava em repouso. E percorre 100 metros com aceleração escalar constante, atingindo 20 metros por segundo. Determine a aceleração escalar, que é o A, e a duração do tempo ou do processo, ele também quer o tempo. Então, nessa questão, a gente vai usar duas fórmulas. A gente vai usar a fórmula de Torricelli, porque nessa fórmula de Torricelli ele está querendo a aceleração, certo? Então, a gente vai calcular logo por essa aqui, certo? Então, a fórmula de Torricelli é velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E por que que a gente também vai usar essa aqui, Torricelli? Também porque ele dá o espaço,
certo? A variação de espaço que ele percorre. Ele percorreu 100 metros. Então, a gente primeiro vai usar essa torre Iselle. E depois a gente vai usar a equação horária da velocidade. Por que a gente vai usar essa equação horária da velocidade? Porque aqui, na equação horária da velocidade, eu não tenho o ΔS, eu tenho o t, e ele também está querendo o tempo. Então, com a equação, bora colocar aqui, horária da velocidade, eu encontro o tempo do percurso. E com a equação de Torricelli, eu vou encontrar, com os dados que ele me deu aqui em cima, eu vou encontrar essa aceleração. Então, bora ver logo aqui para a gente estudar, para a gente colocar bem direitinho. Então, ele fala que uma composição do metrô parte de uma estação onde estava em repouso. Então, se estava em repouso, a velocidade inicial é zero, certo? 0 metros por segundo. Que é zero, não tem velocidade, certo? E percorre 100 metros. Então, se percorreu 100 metros, é a variação de espaço. Então, a variação de espaço é 100 metros, certo? Com aceleração escalar constante, atingindo 20 metros por segundo. Esse 20 metros por segundo vai ser a velocidade final. Por quê? Eu sei que 20 metros por segundo é a velocidade final, porque a velocidade é dada em metros por segundo, a aceleração toda vez é metros por segundo ao quadrado, aqui não está ao quadrado, então não pode ser aceleração, tem que ser a velocidade. Ele quer que você determine a aceleração e ele quer que você determine o tempo do percurso. Então, primeiro a gente vai fazer com essa fórmula. Então, eu já sei que a velocidade final aqui vai ser 20 ao quadrado. Por que 20? Porque a velocidade final é 20 metros por segundo. A velocidade inicial é zero, 0 ao quadrado, mais 2 vezes A, que ele está querendo A, vezes 100, que é a variação lá de espaço. 20 ao quadrado é a mesma coisa de 20 vezes 20. Nada vezes nada é nada, nada vezes 2 é nada, 2 vezes nada é nada, 2 vezes 2 é 4. Vai dar 400, 20 vezes 20. 0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes A aqui, ó, presta atenção, é 2A. E 2A vezes 100 vai dar 200A. Colocando esse 200A para o primeiro termo, eu vou ter menos 200A igual. E o 400 para o lado de lá, para o segundo termo, eu vou ter 0 menos 400. A gente já fez isso na primeira questão. Aí aqui vai ficar menos 200A é igual a menos 400. Multiplicado isso por menos 1, vou trazer para cá. Então, multiplicado por menos 1, menos com menos na multiplicação dá mais. 200A vezes 1 vai dar 200A. Igual. Menos com menos na multiplicação dá mais. 400 vezes 1, 400. O A vai ser igual a 400 dividido por 200. Não é isso? Então, aqui eu posso cortar esse com esse com esse. Vai sobrar 4 dividido por 2. Então, a aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira pergunta que ele está te fazendo lá na questão, que ele quer que você determine a aceleração escalar, já está respondida. Então, essa aceleração escalar é 2 metros por segundo, certo? E ele queria saber também a duração do tempo do processo, desse processo aqui que esse trem faz, certo? Então eu falei que a gente ia pegar essa equação aqui de cima, que é a equação horária da velocidade. Então bora ver como é que a gente faz. Então, ó, vou repetir ela novamente aqui. V é igual a VO mais A vezes T, certo? Então quem é V? V é a velocidade final. Velocidade final eu sei que é 20. Vou botar aqui. Quem é VO? VO é a velocidade inicial. Velocidade inicial é 0. Mas quem é a aceleração? A aceleração eu acabei de encontrar. É 2. E o tempo que ele quer? 2 vezes T aqui. Então vai ser 20 é igual a 0 mais 2T.
Trazendo esse 2t para o primeiro termo, eu vou trocar o sinal. Aqui não está mais. Vai virar 2 menos 2t, que é igual. 0 está no segundo, continua. E o 20 vai para o segundo membro. Então, vou para o segundo termo. Aqui não está mais. Quando ele for para o lado de lá, ele vira menos 20. Então, isso aqui vai ficar menos 2t é igual a menos 20. O primeiro termo não pode ficar negativo. Tem que multiplicar por menos 1. Menos com menos na multiplicação dá mais. 2 vezes t vezes 1 é 2t. Menos com menos dá mais. 20 vezes 1 dá 20. O t, sozinho que eu quero, é igual a 20. E o 2 estava multiplicando o t, vai passar dividindo. 20 dividido por 2. Então, o t que eu estou querendo vai ser 10. 20 dividido por 2, 10. 10 o quê? Segundo. Então, a resposta dessa questão 4 é: a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado e o tempo que ele está atrás também é igual a 10 segundos. Então, essa é a resposta da questão 4. Pessoal, esse era o exercício, certo? Referente a essas 3 questões que eu passei para vocês. Tiveram algumas pessoas que conseguiram responder, outros tiveram dificuldade. Então, essa daí é a oportunidade de vocês rever como é que faz as questões e corrigir lá no caderninho de vocês. Tá ok? Um abraço para todos vocês.